Olá, começa agora o JR Entrevista. A Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, é a maior entidade representativa da magistratura nas esferas estadual, trabalhista, federal e militar. A associação já tem mais de 70 anos e são mais de 14 mil associados e tem se destacado pelo combate à violência contra a mulher. Bom, e para falar sobre este e outros assuntos, está aqui com a gente a presidente da AMB, Renata Gil, minha xará. Renata, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Renata. É um prazer estar com vocês. Igualmente. Renata, quero começar perguntando sobre o pacote Basta. O Congresso aprovou aí modificações no pacote Basta. Quais são essas modificações? O que é o pacote? Explica para a gente. Primeiro, esse pacote é a realização de um sonho. Ele traz nele a campanha Sinal Vermelho como uma política pública nacional, o que o Brasil ainda não tem, políticas públicas que sejam adotadas em todos os estados de forma equânime de combate à violência contra a mulher. Lembrando que a violência contra a mulher em cidades como o Distrito Federal, como o Rio de Janeiro, é a principal causa de acionamento do 190, da Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo. Então, não é o tráfico de drogas, não é o homicídio, não é a briga no bar, mas é a violência contra a mulher que mais gera chamadas policiais nas grandes cidades. Dentro desse quadro, nós lançamos a campanha Sinal Vermelho e entendíamos que o Brasil precisava de uma unidade, de uma campanha. E, nesse sentido, o Parlamento brasileiro acolheu o projeto de lei que contempla não só a campanha Sinal Vermelho, mas também criminalizou a violência psicológica, o que coloca o Brasil na vanguarda mundial de proteção à mulher, porque a violência psicológica, por exemplo, aqui nesse país, ficou 7 anos em discussão no parlamento e nós conseguimos, com um ajuste de texto, fazer com que houvesse a consciência da necessidade da sua aprovação. Houve a mudança de regime de pena no crime de lesão corporal, um regime de pena mais severo, de modo que o agressor não saia imediatamente pela porta da frente da delegacia quando a vítima faz a denúncia. Então, isso incrementa, motiva as vítimas a procurarem ajuda, a denunciarem e também diminui a sensação de impunidade na sociedade. A gente tinha dentro do pacote também a criminalização do stalking, né, que é aquela perseguição obsessiva, contumaz do agressor, que às vezes pela rede social ou até mesmo ostensivamente com presença física persegue a vítima em seu local de trabalho. Então, isso foi aprovado também, acabou sendo aprovado um pouquinho antes do pacote, mas constava no pacote. E a autonomia do crime de feminicídio. Porque hoje o feminicídio, embora seja uma qualificadora, ela está dentro do homicídio no Código Penal, dentro do artigo 121. Então, nós entendemos que é importante que haja um destaque para essa conduta criminosa de matar mulheres pela condição de mulher, para que nós tenhamos estatísticas também nacionais e a gente consiga reunir dados para gerar uma ação mais firme do Estado brasileiro no combate à violência contra a mulher. Renata, por que a gente foi tão negligenciada por tanto tempo? Porque feminicídio sempre houve, perseguição contra a mulher sempre houve, violência psicológica sempre houve. Por que a gente demorou tanto para poder conseguir chegar e entrar fortemente dentro do Congresso dizendo nós precisamos de leis para poder inibir esse tipo de prática? É importante lembrar que o Brasil foi condenado internacionalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos pelo caso Maria da Penha. Depois da causa Maria da Penha, houve a aprovação da Lei Maria da Penha. Então, a gente está sempre precisando de um fato muito emblemático no país para que a gente tome providências. E o que a gente fez com o pacote Basta foi exatamente o contrário. Nós começamos a nos motivar a atuar para acabar com esse problema, ou pelo menos diminuir esse problema, que é essa endemia de violência contra a mulher, porque a gente entende que exatamente não dá mais para a gente ficar assistindo isso tudo acontecer sem que ações integradas sejam adotadas. Eu disse que essa poeira era uma poeira que estava debaixo do tapete antes da pandemia. A gente fingia que isso não acontecia de uma forma tão séria. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. A gente está atrás de nações que não cumprem tratados de direitos humanos, como Rússia, Guatemala, Venezuela, Honduras.
Isso é uma vergonha. E nós temos a terceira lei melhor do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que já foi modificada mais de 200 vezes. A gente tem assistido essas alterações no parlamento muito cotidianas e muito importantes. Elas têm depurado, né, a Lei Maria da Penha de uma forma que atualiza essa lei com as situações modernas. Então, a gente tem um descompasso entre a nossa lei, entre o sistema jurídico e a efetividade, o que está acontecendo nas ruas. Exatamente por isso a gente pensou no pacote Basta, que é a Lei 14.188, exatamente por isso que a gente está trabalhando no fortalecimento dos instrumentos de segurança no Brasil para o combate à violência contra a mulher, para que esses números sejam reduzidos, decaiam num patamar que seja pelo menos aceitável mundialmente. A gente ficar atrás de nações que não cumprem tratados de direitos humanos, né? É vergonhoso, né? Então, eu acredito que um sentimento de vergonha das mulheres ao denunciarem, mecanismos que ainda são ineficientes de proteção a essas mulheres que denunciam e também ainda a concepção patriarcal. É preciso que a gente fale sobre o machismo, sobre o sexismo, sobre a violência, que a gente mostre que essa violência está acontecendo. Eu ontem mesmo fazia uma palestra pública lá no Rio de Janeiro e se comentava o caso daquela moça que foi violentada, foi espancada pelo namorado. E aí nos perguntaram, né? Mas por que, se nós temos essas leis tão boas? Porque a gente ainda tem um pensamento patriarcal. O homem ainda se acha dono da mulher e que com ela ele pode fazer o que ela quiser. Pode tomar o dinheiro dela praticando violência econômica, pode abalar ela psicologicamente, colocá-la numa condição quase subhumana psicologicamente, é a violência psicológica, pode usar o corpo da mulher, ainda que casado com ela, isso é a violência sexual. Muitas mulheres casadas sofrem estupro. Então, essas formas todas de violência, que já eram pensadas lá na Lei Maria da Penha, ainda não tinham sido entendidas pela sociedade. No que a gente tem falado, no que a gente tem mostrado, eu acho que isso tem chamado atenção. E a gente aprovou uma lei que eu acho ela mais importante ainda do que o pacote Basta, que foi a lei que determina que em todas as escolas haja uma semana em março dedicada ao combate à violência contra a mulher e também que na grade do ensino básico, né, das nossas crianças exista o ensino, a cadeira de combate à violência contra a mulher. Eu acho que isso vai ser uma verdadeira quebra de paradigma. Eu acho que as nossas crianças vão começar a entender o que é violência, talvez o que elas veem em casa, elas consigam compreender, consigam denunciar. E olha que interessante, depois da campanha Sinal Vermelho, nós na AMB recebemos muitas denúncias pelas nossas redes sociais e muitos filhos têm denunciado a violência que a mãe sofre, né? Enfim, que aquela companheira sofre na residência, o que denota que a gente está tomando essa consciência, mas que o pensamento ainda patriarcal e sexista é uma realidade na nossa sociedade que a gente precisa debelar. Na verdade, se não adianta você só ter legislação para você punir se você não tem conscientização, né? E se com as crianças aprendendo, você começa de baixo, né? Para poder incentivar e para que essas crianças entendam o que de fato é ou não violência contra a mulher, né? Porque hoje a gente vê o Congresso, ele é predominantemente de homens. Os parlamentares são homens. A gente vê muita dificuldade em relação a pautas femininas e muitas vezes o que a gente vê é que justamente como é predominantemente homens que fazem as leis, fica muito mais difícil você conseguir sensibilizá-los, porque não tiveram aquela educação, né? Exatamente. A gente, num parlamento com mais de 500 integrantes, a gente tem na Câmara somente 78 mulheres. Mas são bravas mulheres e a experiência que eu tive agora ao aprovar o pacote Basta lá na Câmara foi de que existe hoje até um sentimento de necessidade por parte dos homens que compõem o parlamento de ajudar, de colaborar com a aprovação desses diplomas que protegem as mulheres. É claro que, quando entra em debate um crime como a violência psicológica, como o stalking, que é a perseguição, essa nuance do sexismo, ela acaba aparecendo. E aí o nosso papel de interlocutor é exatamente demonstrar que nós precisamos avançar e que aquelas discussões
não vão vulnerabilizar ninguém que cumpra os direitos, que cumpra as leis, né? Porque, na verdade, os homens pensam, será que eu vou ser denunciado agora por qualquer coisa? Não, se você é uma pessoa correta, você não vai ser denunciado por alguma coisa que você não fez. Mas, ao contrário, aquelas pessoas que, de forma contumaz, têm praticado violência contra a mulher, têm mais chance de serem punidas do que se não houvesse a legislação. Então, essa conscientização também, né, das nossas autoridades, dos nossos parlamentares, ela é muito importante. Eu me lembro que quando eu comecei esse trabalho, né, de conscientização, quando eu levava a pauta de gênero, muita gente ria, né? Lá vem a Renata com a pauta absorvente, né, até de uma forma pejorativa. E eu sempre encarei isso de uma forma muito leve e dizia, olha, isso não é pauta absorvente, isso é pauta de direitos humanos, isso é pauta de cidadania, isso é pauta de dignidade da pessoa humana que está escrito nessa Constituição aqui, que todos nós prometemos cumprir. E com isso nós estamos conquistando os avanços menores do que nós desejamos, mas essa força-tarefa do bem tem dado bons resultados e o meu sonho de verdade é que, além de tudo isso que nós fizemos, que o Ministério da Justiça acolha a ideia da AMB de criação de uma estratégia nacional de combate à violência contra a mulher, porque dessa forma nós vamos ter as estatísticas centralizadas, que nós não temos as estatísticas de violência contra a mulher dentro de um órgão do governo. A gente tem outros órgãos, organismos que têm prestado esse serviço à sociedade de forma muito positiva, mas nós precisamos, como governo brasileiro, termos essas estatísticas centralizadas e metas e ações para cumprir num determinado período de tempo. E isso tudo, somente com a realização de uma estratégia, a gente vai conseguir. Inclusive com a canalização de recursos, né, tanto públicos como privados, para projetos que sejam bem-sucedidos e que possam ser acolhidos em nível nacional. Renata, a gente já continua conversando. Bom, e você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Bom, você acha hoje que ainda faltam recursos para combater a violência contra a mulher? Sim, muitos recursos financeiros e humanos. Eu te dou um exemplo. Quando nós começamos a mobilização para a campanha Sinal Vermelho, nós nos reunimos com vários chefes de batalhões, de comando, né, com secretários de segurança, e nas reuniões eu ouvia assim, não, aqui no nosso batalhão, a coronel fulana vai cuidar desse assunto. Ou seja, só aquela parte pequena do batalhão composta de mulheres é que cuidava do assunto da violência, enquanto a violência é a maior causa de acionamento no próprio batalhão. Então, isso era uma coisa que é absolutamente antagônica, né? Incompatível com a nossa compreensão normal. A nossa expectativa é que, com essa estratégia, a gente tenha canalização de recursos. É preciso recursos humanos, mais polícia na rua para cuidar disso, mais patrulha Maria da Penha. No meu estado, por exemplo, há pouco tempo atrás, as patrulhas Maria da Penha, elas realizavam outras atividades que não só o cuidado, a fiscalização daqueles que descumprem as medidas protetivas ou das famílias envolvidas em violência doméstica. Por quê? Falta efetivo para cuidar disso. Então, se eu tenho esse como maior problema, eu preciso de uma visão estratégica para esse maior problema com canalização de recursos. Então, a gente precisa de mais pessoas trabalhando nessa agenda e precisamos de mais dinheiro. Uma nova lei foi aprovada também que destina 5% do Fundo de Segurança Pública para o combate à violência contra a mulher. Nós estamos na expectativa de que esses recursos, que não são né, de grande monta, porque o fundo não é tão rico assim, mas que pelo menos agora, com essa verba carimbada, a gente tem a aplicação correta desses recursos. Lembrando que, se for uma aplicação também sem uma visão nacional, ela não vai ser eficiente para o que a gente almeja, que é a redução dos números. Agora, Renata, e violência contra a mulher também existe um outro componente, além de todos esses que a gente falou, que é racismo, né? A mulher negra, ela enfrenta, além de tudo, ela enfrenta mais violência pelo racismo, por ser mulher. É uma junção difícil, né? Renata, não somos nós que estamos dizendo isso, né? Isso são os números. As estatísticas apontam que as mulheres negras que vivem em comunidades estão mais sujeitas à violência. Eu reputo isso a alguns fatores. Primeiro, a questão do alcoolismo, das drogas nas comunidades é uma coisa muito presente e, infelizmente, onde o Estado não está, né, os casos de violência como um todo aparecem mais.
a gente tem também uma subnotificação com relação às classes mais abastadas. Então, são componentes que se entrelaçam e que evidenciam que a violência contra mulheres negras ela é mais numerosa. Mas também isso é resquício do nosso racismo estrutural. O povo brasileiro tem uma dívida histórica com o povo preto. A gente precisa colocar o dedo nessa ferida, a gente precisa enfrentar esse problema, e eu tenho certeza que as mulheres negras sofrem mais porque elas ainda são também dedicadas à função de trabalhar fora, né? Elas exercem função doméstica, trabalham fora e ainda apanham em casa. Então, a gente precisa realmente estudar e combater isso de forma mais eficiente nas nossas comunidades. Agora, a senhora liderou a participação brasileira na ação humanitária de resgate das juízas afegãs que condenaram membros do Talibã, que tomou poder no Afeganistão no ano passado. Como que é esse programa e quantas juízas foram acolhidas? Que difícil, né? Essa eu acho que é a história mais marcante da minha vida. Eu também em casa assistindo a televisão e vendo o que aconteceu no Talibã, tal como aconteceu com os números da violência doméstica, que eu fiquei estarrecida na pandemia, e por isso surgiu a campanha Sinal Vermelho. Eu vi aquela cena das pessoas tentando entrar naqueles aviões e vi uma matéria que dizia que as mulheres voltariam a ser apedrejadas nas ruas e que elas só poderiam sair de casa com os seus filhos ou com algum homem, ainda que seja uma criança de 5 anos. E aí eu me coloquei naquela situação. Eu pensei, imagine eu, juíza, num país que tinha até esse momento uma democracia razoavelmente consolidada, e agora essas mulheres vão precisar se esconder em casa, não tem mais direito de ir e vir, e sabe-se lá o que mais, né, delas será suprimido. Foi quando eu tive a ideia de buscar para saber o que estava acontecendo com elas, descobri que desde maio daquele ano de 2021, elas já estavam pedindo ajuda por risco de vida, porque já haviam condenado talibãs. Então, nós engendramos uma grande operação com uma juíza americana, Vanessa Reis, que é presidente de uma associação internacional de magistradas, e nós conseguimos receber aqui no Brasil 7 mulheres, mais seus familiares todos, são 26 pessoas ao todo, que são como se fossem filhos para mim, que vivem sob uma regra muito estrita, cultural, né, do Alcorão, então tem costumes muito severos, elas têm restrições ainda muito severas como mulheres. Então a gente tem trabalhado primeiro na humanização desse grupo que chegou, na internalização deles com todos os documentos necessários para que eles tenham uma vida normal aqui no Brasil. Já conseguimos, através de parceiros generosos, né, escolas para essas crianças, bilíngue, e também emprego, né, formal para essas mulheres, e a gente espera que esse exemplo seja um exemplo para o mundo. Eu contei muito com o apoio do governo brasileiro, que me ajudou com a Casa Civil. A gente precisava emitir vistos humanitários digitais, isso não acontecia no Brasil, e nós conseguimos em tempo recorde uma portaria interministerial para que esses vistos pudessem ser emitidos, e os vistos foram emitidos e elas conseguiram ser salvas. São todas muito agradecidas, e nessa semana eu recebi a notícia de que elas que usam hijab, né, que é aquele lenço que cobre aqui, não cobre todo o rosto, elas só precisam usar o hijab se estiverem na presença de homens, mas no Afeganistão agora, nessa semana, foi determinado pelo Talibã que elas cubram completamente todo o seu corpo, todo o seu rosto. Então, é um retrocesso civilizatório que a gente precisa chamar a atenção do mundo, e eu acho que, graças a Deus, o Brasil mostrou esse bom exemplo. Primeiro que nós somos um país que nós acolhemos os nossos imigrantes, né? Haitianos, venezuelanos, sírios, né, que já vivem aqui, e agora afegãos. Depois que o mundo precisa atentar para essa volta a um status que é um status de indignidade, de incivilidade que o mundo oriental está vivendo e impondo à humanidade. Era justamente isso que eu ia te perguntar. Qual é a situação dessas mulheres hoje, depois que o Talibã tomou o poder no Afeganistão? Lá todas estão trancadas em casa. Os familiares das juízas que nós recebemos aqui, eu estou toda hora conversando com elas e obtendo informações, estão todos já quase sem recursos financeiros, porque lá não há mais emprego, lá não há mais alimento, lá não se pode mais transitar
normalmente nas ruas, e as mulheres não podem sair de casa. E se saírem, tem que sair totalmente cobertas desse jeito que foi dito, que eu disse aqui, porque pela religião deles, uma mulher que está descoberta, ela está seduzindo o homem. É essa mentalidade. Então, é algo que realmente do homem, né? nos preocupa. Ok. Bom, e o JR Entrevista vai para o intervalo. Na volta, a gente fala sobre o Congresso Brasileiro de Magistrados. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Renata Gil. Renata, depois de 4 anos, essa semana começa mais uma edição aí do Congresso Brasileiro de Magistrados, que vai ser em Salvador. Quais são as principais pautas aí desse encontro? Primeiro, nós estamos muito felizes de um reencontro, né? A gente ficou 2 anos em pandemia absoluta, isolamento social, não conseguimos realizar nenhum evento presencial. E nós temos eventos estatutários, então esse é um deles. Mas a nossa expectativa é de discutir os temas do momento. Nós sabemos que o judiciário hoje, ele é o grande bacharel da harmonia entre os poderes. Então, a gente vai discutir, por exemplo, direitos fundamentais, vamos discutir essa pauta de direitos humanos, direito das mulheres, direito dos negros, né, e tudo que o Supremo tem enfrentado. Vamos discutir eleições, democracia, a gente vai estar com o presidente do TSE, o ministro Edson Fachin, estaremos com o próximo presidente do TSE que realizará as eleições, o ministro Alexandre de Moraes. A gente vai discutir a tecnologia no judiciário, o ministro Barroso, que é um estudioso dessa matéria, vai nos dar uma aula magna sobre isso. E nós vamos falar ainda sobre as influências entre justiça e economia, como a justiça tem entrado em alguns assuntos de orçamento, de economia, como isso impacta no futuro do Brasil e o que pode ser pensado como melhores caminhos para tudo isso. Então, vai ser um congresso que vai debater todos os temas da atualidade, com todos os personagens que são importantes nessa discussão. A gente vai ter não só ministros das Cortes Superiores, mas especialistas no tema. A gente está trazendo 2 grandes nomes internacionais, o Lessig, que trata de democracia, né, um professor que é muito adotado, inclusive, nas universidades brasileiras, e o Susskind, o Richard Susskind, que é um britânico que já estuda há muito tempo as cortes digitais e como a justiça se converteu desse modelo físico para o digital. Renata, você falou 2 palavras que me chamaram a atenção em relação à magistratura, que é a harmonia e democracia. Como é que vocês estão vendo esse debate que tem colocado em dúvida aí, por exemplo, as urnas eletrônicas e a legitimidade da eleição? Eu fui juiz eleitoral 17 anos, eu trabalhei na inseminação das urnas, trabalhei no interior. Eu posso afirmar categoricamente que não existe nenhuma possibilidade de fraude geral em eleição. As urnas eletrônicas, elas são um aparelho que não é conectado à internet. Então, seria uma manobra gigantesca, a gente teria que mobilizar uma estrutura gigante para que essas urnas fossem inseminadas de uma forma errada. Isso não acontece, porque elas são fiscalizadas pelos partidos, a inseminação, elas são assinadas e fiscalizadas pessoalmente pelos juízes eleitorais no Brasil todo. Em cada cidadezinha tem um juiz eleitoral, um promotor eleitoral que fiscaliza tudo isso e uma gama de servidores da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral brasileira, ela é um case de sucesso para o mundo inteiro. Nós tivemos mais de 40 países observando e estudando o sistema eleitoral brasileiro para levar para o mundo. Então, é absolutamente impensável que a gente tenha qualquer quebra, né, de fidelidade nesse processo, fidelidade entre a população e a justiça eleitoral. A gente sabe que existe, né, a discussão que é a discussão de palanque, que é de púlpito político, mas as instituições brasileiras são muito sólidas. Nós somos muito responsáveis pelo dever que está em nossas mãos, que pesa sobre os nossos ombros, e eu tenho certeza que essas eleições serão como todas as outras, correrão com muita normalidade e a gente vai conseguir entregar um resultado com toda a lisura que a Justiça Eleitoral sempre entregou para a população. Democracia, nós temos uma democracia também muito forte, as instituições brasileiras são muito fortes. Então, esses eventuais ataques de redes sociais, que são esparsos, não é a voz da população que ataca a democracia. A gente sabe que há algumas incompreensões, mas a gente tem certeza que isso tudo será superado, porque
porque o Brasil tem pessoas muito inteligentes e responsáveis. Teremos eleições em paz, então. Com certeza. Muito obrigada pela entrevista. Até a próxima. Até a próxima. E o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau.